My Dragon System, capítulo 472, o mais forte. Depois de deixar o vale arborizado, o grupo decidiu montar acampamento em um grande campo gramado, à beira da estrada. As tendas foram armadas, as fogueiras foram acesas, e carne fresca foi assada para todos os soldados e todos os outros. As figuras importantes do reino Asas Carmesim sentaram-se em algumas toras ao redor de uma grande fogueira, esperando que suas refeições fossem preparadas. Jack, por exemplo, ficava olhando na direção dos soldados. "Qual é o problema?" perguntou Sir Kay. "Só tenho essa sensação estranha de que algo, ou alguém vai fazer algo. Posso sentir o cheiro." Ele respondeu, farejando o ar. "Você quer dizer que acha que há alguns espiões entre nossos homens?" acrescentou Kyle. "Vocês todos não estão sendo paranoicos", disse Martha. "Quero dizer, toda essa conversa de Gary e Monk, estamos apenas magoados e pensamos que possivelmente acontecerá novamente. Agora não podemos usar o sistema. Não podemos realmente verificar quem faz parte do Asas Carmesim, a menos que procuremos uma tatuagem. O sistema que eles costumavam usar neste momento pode muito bem ter sido apenas uma imaginação em suas cabeças. Algumas partes às vezes funcionavam quando Ray desapareceu pela primeira vez para o continente das sombras de Holland. E agora nada funcionava. Como se o poder mágico usado para alimentá-lo tivesse sumido. Se houver espiões, deixe que nos espiem, e então, quando descobrirmos quem eles são, iremos aplicar a punição apropriada, disse Sir K. Não podemos vacilar e começar a acusar uns aos outros agora, não quando estamos tão perto da guerra. O grupo ficou em silêncio e abandonado a seus próprios pensamentos, e tudo o que podia ser ouvido era o estalar da chama. Isso era desagradável, e o clima estava ruim. Não era um clima que pessoas que deveriam estar entrando em uma guerra deveriam ter. "Eu só estava pensando", Flynn disse de repente. A intromissão aleatória de Flynn às vezes podia ser irritante, mas neste caso, todos gostaram. "Quem é o mais forte de todos vocês?" A pergunta foi inesperada, mas os fez pensar. Quando Ray não estava aqui, quem era considerado o mais forte? Havia Sir K., o ex-mestre cavaleiro faixa preta. Kyle, o atual mestre cavaleiro faixa preta. Harry, o mestre cavaleiro faixa branca e participante do torneio mundial entre reinos. Jack, sem dúvida conhecido como o mais forte durante seu tempo em Avrion. Também não se podia esquecer dos outros, Martha, que tinha um arco nível rei, e era incomparável quando se tratava de arco e flecha. Até mesmo Badger e Sloth seriam invencíveis se lutassem como um par. Em seguida, os recém-chegados ao grupo, Lenny com seu corpo misterioso e único, bem como seu gigante eu, Rock um espadachim habilidoso do Império, e por último, Roy, o mago de fogo, e um ex-mestre da torre da Academia Holland. Ao olhar para todas essas pessoas, era isso que passava pela cabeça de Flynn. E ele realmente achava que eram algumas das pessoas mais fortes, e talvez mais estranhas de Bronzeland com ele. Era isso que lhe dava confiança. Eu esqueci alguém? Agora mesmo Flynn estava olhando diretamente para Dan, e não tinha ideia de quem ele era, ou o que fazia por aqui. Uma alma esquecida que sempre ficou em seu próprio canto. "Veja, Flynn, coisas como quem é o mais forte não importam quando você fica mais velho", Martha começou a explicar. "Todos nós temos nossos pontos fortes únicos e..." "Você está olhando para o mais forte bem aqui, Flynn", Kyle disse, apontando para si próprio. "Ou você esqueceu quem era seu professor? Estou confiante de que se eu lutasse com cada um de vocês aqui, eu poderia me manter firme." Então seus olhos se voltaram para Jack, e se lembrou de seu poder desumano. Mesmo com sua concha de besta em suas costas, ele podia imaginar aquelas garras rasgando-os. "Talvez não, Jack", disse Kyle. Rock, ouvindo isso agora, estava interessado em Jack. Ele podia sentir que todas as presenças neste lugar era forte, e ele era alguém que almejava se tornar o melhor. E o mais forte estava interessado nesta questão. O Asas Carmesim certamente tinham lutadores mais habilidosos do que a maioria, mesmo para um exército tão pequeno. "Eu diria que isso era verdade. Mas apenas se você apostasse na vitória de seu oponente em todas as lutas", comentou Harry. "Mesmo se você tentasse apostar em um vencedor de um de nós, a maldição entraria em ação." Harry ainda estava chateado com o que havia acontecido no Império. Ele esperava pelo menos passar na primeira rodada.
Ele costumava xingar baixinho, sempre que olhava para o rosto sorridente de Kyle. O que eles não percebiam era que havia pouca conversa sobre quem era mais forte, que também tinha se espalhado pelos outros campos. E agora eles estavam debatendo e falando sobre isso também. No entanto, a única pessoa que eles tinham comentado até agora era Kyle. Esse mestre faixa preta é uma farsa, um dos soldados disse. Ouvi dizer que originalmente a pessoa que teria sido escolhida foi possuída pela sombra. Eles estavam falando sobre Gary, que muitos previram como um dos mais hábeis para se tornar o mestre cavaleiro faixa preta se não fosse por Ray tirá-lo do reino. Então aquele depois disso se juntou à Guilda das Trevas. Desta vez, eles estavam falando sobre Monk. Para eles a verdade era, Kyle realmente era a última escolha para se tornar o mestre cavaleiro faixa preta. No final, havia apenas 4 deles. Calem-se! Flynn gritou de volta para o grupo que estava perto deles. Eles podiam claramente ser ouvidos, e não estavam medindo suas palavras. Foi um sinal de desrespeito que Kyle recebeu, e em mais de uma ocasião. Como os outros cavaleiros sempre falavam dele como um tolo, eles pensaram que poderiam fazer o mesmo. Se você realmente acha que vocês são melhores, então por que não provam isso? No final das contas, Kyle era o único professor faixa preta de Flynn, e foi por causa dele que ele estava na posição em que estava hoje. Talvez não seja uma ideia tão ruim, Sir Kay disse, e em seguida entrou na beira da mata próxima ao acampamento, e quando voltou, ele tinha 2 longas varas de madeiras em suas mãos. Esta é a sua chance, Sir Kay gritou. Kyle, o mestre cavaleiro faixa preta, está se oferecendo para duelar com qualquer um de vocês 1 a 1. Se você conseguir derrotá-lo, então a posição dele estará disponível para você, e nós ofereceremos a você a riqueza de uma moeda de ouro. Os soldados aplaudiram em uníssono com a ideia, e muitos deles pensaram que esta poderia ser sua chance real de provar seu valor e colocar seus olhos no radar das pessoas do topo. Muitas pessoas sabiam que em breve, o reino Asas Carmesim ficaria rico. E agora eles teriam a chance de se provar a todos, e ainda poder ganhar uma riqueza de brinde. Eles também tinham visto as invenções circulando, e qualquer um deles venderia por um preço alto. Muito do Asas Carmesim queriam fazer parte desse futuro. Eu vou, disse um homem grande, pegando a vara de madeira do chão. Quando Sir Kay voltou para seu assento, ele sussurrou no ouvido de Kyle. Não vá devagar com ele. A luta havia começado, e o primeiro choque entre os bastões aconteceu bem no centro, um não dominando o outro. O homem grande era um dos melhores cavaleiros faixa branca, então aqui ele se concentraria em sua esgrima. Ele golpeava com seu bastão cada vez de forma mais aguda e perfeita, mas a cada vez Kyle deslizava por eles como manteiga. Quando chegou a hora certa, parecia que ele havia sumido da frente do homem, e de repente estava atrás dele com o bastão em direção ao pescoço. Eu perdi, o homem disse. Há mais alguém? Kyle perguntou. Mais algumas pessoas tentaram, com ele se saindo bem no início e depois no final. Kyle usaria algumas de suas habilidades de faixa preta para encerrar a luta. Se ele não tivesse aquele trabalho de pés chique, a maioria dos cavaleiros o teria derrotado, disse o homem de antes que estava reclamando. O que há de errado com você? Flynn reclamou. O trabalho de pés dos faixas preta é apenas outra habilidade que temos que aprender. Levamos anos para aperfeiçoá-lo, assim como suas habilidades com a espada. Então por que ele não pode usá-la? Apontando o bastão para o cavaleiro, Kyle estava pedindo-lhe para lutar. Vamos lá, eu não vou usar esse meu trabalho de pés extravagante e ainda fazer você cair de costas. A provocação funcionou, e o homem pegou o bastão para iniciar o duelo. Assim que começou, houve um choque entre os 2 bastões. Para garantir que os bastões não quebrassem, os 2 estavam injetando seu ki nela, mas Kyle começou a usar mais dessa vez. E quando os bastões colidiram, um ki dominou tanto o outro que quebrou o outro ao meio, e a metade do bastão voou floresta adentro. O homem não falou mais depois disso, como poderia. Mas tinha servido ao seu propósito. Kyle deveria liderar essas pessoas, e Sir Kay não poderia permitir que eles desprezassem um de seus comandantes. Ele precisava provar que eles podiam confiar nessas pessoas, e essas pessoas confiar neles. Você fez bem, Kyle, Martha disse quando ele se sentou ao lado dela. Obrigado,
Mas esses caras não valem meu tempo. A pessoa que eu tenho que derrotar é Gary.